todos. O tema da mensagem para esse Shabbat, dessa Parashá 35 Nassau, é reparando os danos. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para cada um dos nossos filhos, filhas, irmãos, irmãs, no Mashiach, que todos possam receber do Senhor, guardar no coração, ter vida transformada por Ti, restaurado pelo Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Nós dependemos do Senhor, Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, reparando os danos. Essa Parashá 35, Nassau, faça, aborda diversos temas diferentes, todos eles com muita importância. Porém, a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar hoje sobre o tema de reparar os danos, sobre as questões que precisam ser corrigidas, reparadas. O trecho que nós lemos da Torá, no livro de Bamidbar, Números, capítulo 5, versículos 5 a 10, ensina que se alguém transgredir contra o Senhor, contra Hashem, não cumprindo um compromisso assumido com outra pessoa, seja algo que tenha sido tomado emprestado, valores financeiros, ou algo que tenha sido confiado à guarda em suas mãos, e que por algum motivo não houve a correta devolução no prazo acordado, no prazo estipulado, deveria ser então ressarcido no seu valor integral e mais um acréscimo, uma multa de 20%. Outras situações que poderiam causar prejuízos para outras pessoas também deveriam ser ressarcidas com multa. E se a pessoa com um direito ao ressarcimento, ao crédito, tivesse morrido, um parente mais próximo receberia os devidos valores, e se o morto não tivesse nenhum parente próximo, os valores deveriam ser entregues aos Kohanim. Existem muitas formas diferentes de prejudicar uma outra pessoa. Podemos prejudicar de forma financeira, de forma emocional, envolvendo, às vezes, inclusive, questões íntimas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 6. Deus requer que vocês sejam santos, que se afastem da imoralidade sexual, sem ceder aos desejos lascivos, como o fazem os pagãos, que não conhecem Deus. Ninguém deve enganar seu irmão e tirar proveito dele, porque o Senhor pune quem faz essas coisas, como lhe explicamos anteriormente, de forma cabal. Nós não temos como mensurar o tamanho de um prejuízo emocional. O prejuízo que uma situação íntima pode causar na vida de uma outra pessoa que foi enganada nos seus sentimentos. A situação é grave. E Hashem mesmo vai se levantar para reparar este dano. Todas essas situações são graves, com impactos diretos neste Olam. Agora imagine você, uma pessoa, ser usada pelo mal para desviar outras pessoas do caminho do Senhor, trazendo prejuízo para outras vidas, para a vida eterna. Por isso eu recomendo a você, nunca, jamais, se levante contra um ministério nessa terra, não importa qual seja. Não se levante contra nenhum ministério nessa terra. Isso é uma loucura. Não seja você a pessoa responsável por desviar outras pessoas do caminho do Hashem e trazer sobre essas vidas prejuízos para a alma delas, para a vida eterna. Muitas vezes, ao sofrer um dano,
Dependendo da situação, podemos ser contaminados no nosso espírito, na nossa alma, e endurecer o nosso coração, porque nós temos uma tendência de autodefesa, principalmente quando nós nos sentimos prejudicados, ameaçado, em risco por alguma coisa. Se cairmos neste buraco, podemos expor a nossa vida e lesar outras vidas por não cumprir a instrução das Escrituras Sagradas que está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Não deva nada a ninguém a não ser o amor recíproco, porque quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Vou ler novamente. Romanos capítulo 13, versículo 8. Não deva nada a ninguém a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Se tivermos que dever alguma coisa para alguém neste mundo em caos, que seja apenas o amor. Todos nós carregamos em nós a instrução de Hashem para amar. Só precisamos decidir o que ou quem nós vamos amar. Pessoas ou coisas nesse mundo. A instrução de Hashem é para amarmos a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E então vamos suplicar por forças para perseverarmos em amar a Hashem e lutarmos nessa terra pelas vidas das pessoas. Por tudo que eu tenho visto e ouvido, eu acredito que nós estamos vivendo no final dos tempos. Isto está em contraste com a descrição de Shaul HaShaliach. Eu vou ler na linguagem de hoje esse texto para vocês. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Lembre-se disto, preste atenção. Lembre-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe destas pessoas. Fique longe dessa gente. É a instrução de Shaul HaShaliach. Pessoas com o comportamento descrito nesses versículos podem causar imensos, incomensuráveis prejuízos, muitos danos na vidas de pessoas preciosas, pelas quais Yeshua entregou a própria vida no madeiro. O amor de muitos tem se esfriado nessa terra, e nós temos sido expostos continuamente ao ódio gratuito, infundado de forma deliberada de pessoas com um comportamento descrito por Shaul HaShaliach nesse texto que lemos. Pessoas que receberam através da nossa vida somente o bem proveniente de Hashem. Pessoas que se levantam para afetar a confiança e desviar ovelhas do caminho do Senhor. Levanta-te, Hashem, e que teus inimigos se dispersem, e que teus adversários fujam
diante da tua presença. Nós precisamos redobrar o nosso zelo, os nossos cuidados, principalmente em orações, para que as pessoas não sejam mais afetadas por investidas de pessoas desocupadas, que não vivem pela Torá e que estão a serviço do mal nessa terra para desviar pessoas do propósito do Senhor. Pessoas que, quando tiverem dificuldade, elas não vão cuidar, elas não vão orar, elas não vão zelar por elas. Cuidado. Cuidado com essa gente. Um tempo de mal como eu nunca imaginei presenciar na minha vida, com 58 anos de idade. A nossa vida sempre estará entrelaçada com a vida de outras pessoas, de alguma forma, de algum modo. Entretanto, precisamos ser cautelosos para não nos associarmos a quem não devemos, para que não soframos danos que o Senhor não tem para nós passarmos. Algumas situações apresentam sinais, outras nem tanto, mas precisamos entender que o fato de amarmos Hashem não nos impedirá de passarmos por situações de tristezas, situações de enfermidades e perseguições nessa terra. Mas precisamos em todas as dificuldades confiar ainda mais no Senhor, que tem cuidado com muito amor de cada um de nós. O rei Jeoshafá e Josafá de Yehudá foi um bom rei. Ele amava Hashem, mas associou-se a Acabe, o rei Acabe do reino do norte. Casou-se com a filha dele. O rei Acabe, usou esta aliança para arrastar o rei Jeoshafá e Josafá em uma guerra que não foi ordenada por Hashem. Mesmo Jeoshafá, Josafá, sabendo que havia algo errado em participar naquela guerra, ele pediu ao rei Ahav, que queria ouvir uma palavra profética de Hashem, ao mesmo tempo que ao redor do rei Ahav, do rei Acabe, estavam muitos falsos profetas, profetizando o que Hashem nunca havia dito. Por fim, um único profeta se apresentou da parte de Hashem e corajosamente disse que aquela guerra seria um fracasso. E foi isto que ocorreu. Naquela guerra, Acabe se disfarçou. Não utilizou as roupas reais. Mas Josafá seguiu com as suas vestes de rei e provavelmente nem percebeu a exposição, o risco da sua própria vida em uma batalha em que ele não deveria estar. Mas mesmo estando diante dos nossos olhos, muitas vezes podemos nem perceber as evidências do fato e assim sofrer danos pelo nosso engano. O rei Jeoshafá foi confundido com o rei Ahav durante a guerra e só não morreu porque Hashem, de forma misericordiosa, interveio de forma sobrenatural e o salvou. Vamos ler. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 30 a 32. Ora, o rei de Arã tinha ordenado aos comandantes de suas carruagens: não ataquem ninguém, quer de alta hierarquia, quer de baixa, mas tão somente o rei de Israel. Então, quando os comandantes das carruagens vieram, Josafá, eles disseram, quando viram Jeoshafá, eles disseram: este é o rei de Israel.
e se voltaram para atacá-lo. E Jeoshafate, porém, clamou a Hashem, e Adonai veio em seu auxílio. Deus os afastou para deixá-lo em paz, pois quando os comandantes das carruagens viram que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Podemos perceber aqui o cuidado, o zelo de Hashem sobre a nossa vida de um modo extremamente sobrenatural. Porque o amor e a fidelidade de Hashem excedem muito ao poder do mal continuamente. Aleluia. Foi nesta guerra, nessa mesma guerra, que mesmo disfarçado o rei Acabe foi morto. Um homem atirou uma flecha ao acaso que o acertou. O rei Ahav permaneceu por horas sangrando até morrer em uma guerra que ele não deveria estar. O rei Jeoshafate, Josafá, voltou para casa e foi duramente repreendido. Divrei Hayamim, Bet, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1 a 3. Então Jeoshafate, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jehu, o filho de Anani, o vidente, foi encontrar-se com ele e disse ao rei Jeoshafate: deveria você ajudar ao ímpio e ser amigo daqueles que odeiam a Adonai? Por causa disto, a ira de Adonai está sobre você. Entretanto, ainda há algo de bom em você, porque removeu as colunas sagradas da terra e dispôs seu coração para buscar a Deus. É uma palavra dura para alguém que tinha o coração disposto a buscar Hashem. Alianças nesse mundo jamais deveriam ser motivo para nos desviarmos do que Hashem tem para as nossas vidas. Mas, do mesmo modo que Jeoshafate entrou em prova que ele não deveria, nós podemos entrar em provas por dar ouvidos a pessoas que não temem o nome sagrado de Hashem. Não tem Yeshua como seu Senhor para saber o que deve ser ou não feito. E podemos assim ser convidados para lutar guerras que Hashem não tem para as nossas vidas. E certamente sofreremos o dano. Os vínculos de Jeoshafate com Ahav iam além de serem do mesmo povo, do povo de Israel, do povo judeu. O rei Jeoshafate era genro do rei Ahav, que não temia o nome sagrado de Hashem. Todos nós precisamos zelar pelos nossos vínculos familiares, em amor, com retidão e discernimento, para não entrarmos em situações que não devemos e colocar em risco de morte até a nossa própria vida. Gerenciar relações próximas, onde outras pessoas não temem o nome de Hashem, não é nada fácil. .com.br. Podemos perceber também que Hashem valoriza as coisas corretas que nós fazemos diante dele, que podem ser usados como um atenuante em alguma situação de erro na nossa vida. Jeoshafate foi repreendido por seu erro, por se associar com quem ele não deveria. Mas ele tinha coisas boas a favor dele. Após esse evento, Jeoshafate ganhou guerras, foi bem sucedido em muitas outras situações. Mas será que ele aprendeu com seu próprio erro? Quase ao final dos seus dias, Jeoshafate se associou ao seu cunhado,
que tornou-se rei no Reino do Norte com a morte de Ahav, envolveu-se em um empreendimento de navios para buscar ouro de Ofir em Tarshish, como havia feito anteriormente o rei Salomão. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 a 37. Foi depois destas coisas que Jehoshafat aliou-se a Ahaziá, rei de Israel, que vivia muito impiamente. Ele se aliou a Ahaziá para construir grandes navios capazes de ir a Tarshish. Eles construíram os navios em Etzion-Gever. Então Eliezer, o filho de Dodavarro, de Marachá, profetizou contra Jehoshafat: porque você se aliou a Ahaziá, Adonai está despedaçando o seu projeto. E os navios se quebraram de forma que eles não puderam ir a Tarshish. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 22, versículo 49, nas demais, versículo 48. E Jehoshafat construiu grandes navios de Tarshish para ir até Ofir buscar ouro, mas eles não fizeram a viagem, pois naufragaram em Etzion-Gever. Bem-aventurado o homem que é repreendido por Hashem. Enquanto Hashem tiver liberdade para falar, repreender e exortar, sempre estaremos seguros. O negócio de navios de Jehoshafat quebrou literalmente. Sofreu um grande prejuízo porque se associou com quem não deveria. Não aprendeu com o próprio erro. Nós devemos conceder a Hashem a liberdade de nos impedir de fazer algo que seja contrário à vontade dele. Hashem age sobre a vida daqueles que temem do santo nome dele, e toda disciplina de Hashem é um ato de amor para o bem, para o nosso próprio bem. Nesta repreensão, Jehoshafat teve como dano a destruição de seus navios. Jehoshafat foi um homem temente ao nome sagrado de Hashem. E o legado dele nos ensina que mesmo temendo e amando Hashem, poderemos ser conduzidos com os nossos desejos por um caminho de engano e podemos sofrer danos onde não vemos aos nossos olhos aparentemente nenhum mal. O desejo da Ruach HaKodesh é que não venhamos a ter implicações em nossas vidas de coisas que nos conduzam ao dano. Mesmo situações inocentes pode trazer sobre as nossas vidas grandes e graves prejuízos. Para nós fecharmos, na Brit Hadashah, lemos sobre Shaul HaShaliach, desejoso de coração de ir a Jerusalém e anunciar as boas novas para o povo de Israel. Uma causa extremamente nobre, honrosa. Contudo, Shaul não conseguiu fazer o que desejava e ainda teve que fugir para preservar a própria vida. Shaul tinha um desejo muito forte no coração dele de alcançar muitas vidas em Jerusalém para Yeshua. E apesar de ter recebido palavras proféticas para não seguir naquela viagem, Shaul foi para Jerusalém na força dele, na marra. Gevurot, Atos, capítulo 22, versículo 17 e 18. Depois de ter voltado a Jerusalém, eu estava orando no templo, caí em êxtase e vi Yeshua. Rápido,
ele me disse: saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o que você tem a lhes dizer ao meu respeito. Shaul chegou no limite máximo do perigo. Yeshua precisou intervir pessoalmente na situação para Shaul não ser morto naquele momento. Vocês sabem quanto tempo foi necessário para preparar Shaul HaShaliach? Vocês possivelmente nem teria outra pessoa para substituí-lo. Porque para ele a salvação do povo de Israel na cidade de Jerusalém era muito mais importante, era a prioridade da vida dele. Nunca é tarde para ouvir o que Hashem pensa sobre o que você deseja realizar nesse momento. Consulte o Senhor. Yeshua está desejoso de dirigir cada passo da nossa vida para que nós tenhamos sucesso e alegria em tudo. Eu sei com propriedade de causa o que eu estou dizendo. Mesmo que existam desejos nobres no seu coração, projetos para alcançar e edificar muitas vidas, precisamos ser cuidadosos, cautelosos, saber quando, com quem, como, de que modo devemos fazer as coisas, porque o mal está nos espreitando em todos os lugares e em toda a terra, e não sabemos onde este mal pode agir, de que modo ele pode nos atacar. Convido a todos vocês a fazerem prova continuamente das decisões que vocês precisam tomar em sua vida, dentro do seu lar, com a sua família, nos seus negócios, seu trabalho, troca de moradia. Todos nós precisamos tomar decisões o tempo todo e não podemos errar sob pena de expormos a nossa vida a risco que o Senhor não tem para nós passarmos. Os dias estão cada vez mais difíceis sobre a terra e todos os dias estamos em alguma batalha no vale da decisão. Todos os dias nós estamos em alguma batalha no vale da decisão. Joel, capítulo 4, versículo 3, nas demais, versículo 4. Uma multidão tão grande no vale da decisão, pois o dia de Adonai está sobre nós no vale da decisão. Hoje, você pode estar enfrentando algum desafio, alguma luta, sofrendo um dano provocado por outra pessoa. Eu tenho clamado a Hashem que se levante, porque eu sei que Ele é bom, Ele é justo, misericordioso e deseja restituir a nossa vida com acréscimos. O mal que fizeram a você, fizeram primeiro a Hashem, através de Yeshua, que opera nessa terra para transformar as situações de tristeza em grande alegria. Se mantenha firme. Yeshua está voltando. Confie e você verá o que Hashem fará. Não fique preso ao medo, como ocorreu com o pai de Shinshon, que clamou e ao ver a resposta da sua oração, ao ver o malar de Hashem, pensou que morreria, mesmo tendo promessas sobre o filho que estava por receber. Nós não podemos nos tornar prisioneiros do medo, sempre esperando alguma coisa ruim para acontecer. Hashem deseja que sejamos prisioneiros da esperança, que possamos estar esperando o bem da parte de Hashem, ainda que os tempos sejam difíceis, turbulentos sobre a vida das pessoas, como está ocorrendo hoje
em toda a terra. Guardem isto no seu coração e sempre traga à memória, sempre que for necessário. Zechariah, Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança nesse dia. Declaro que farei a vocês a reparação em dobro. Vou repetir. Zechariah, Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança nesse dia. Declaro que farei a vocês a reparação em dobro. Hashem deseja nos restituir em dobro e que estejamos refugiados na sua fortaleza. Yeshua é a fortaleza de Hashem, para que possamos receber esta reparação. Refugiem-se, guardem-se na esperança, não importa qual seja a situação adversa, confiem em Hashem através de Yeshua, que haverá um bom futuro de alguma forma, em algum lugar, em algum momento, nos esperando, e certamente a nossa esperança não será frustrada, não no Senhor. O que são esses gigantes que temos enfrentado diante de Hashem? Absolutamente nada. Mas que sejamos cautelosos para não sermos nós causadores de dano na vida de outras pessoas. E se nós formos vítimas de algum pecado intencional, se recebemos o dano por parte de outra pessoa, sejamos fortalecidos para receber tudo o que a gente tem para a nossa vida nesse Olã, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, em dobro. Em nome de Yeshua, que sejamos fortalecidos nesse dia. Que possamos reestabelecer a nossa confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, com muito zelo e com muito amor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 18/6, teremos uma única Parashá 36, Berrá Aloterra, quando você ascender. Após deixar o Monte Sinai e viajar até o deserto de Paran, o povo de Israel começou uma série de reclamações ácidas, amargas, movidas principalmente pela mistura de povos, que se juntou ao povo de Israel na saída do Egito e ao longo do caminho. A Parashá segue até Miriam falar mal de Moshe, Lashon Hará, maledicências para Aharon. Os problemas na nossa vida parecem sempre iniciar com uma pequena insatisfação. Conduz para a murmuração e nos arremessa a muitos males desnecessários. Então, preste atenção, seja cauteloso. Busque saber o Senhor, porque Ele tem o melhor para você nessa terra. E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, obrigado pelas tuas instruções, obrigado pela tua misericórdia, que o Senhor possa nos fortalecer. Nós estamos aqui nessa terra que está em prova e nós estamos sobre ela. Nos ajude a sermos aprovados diante do Senhor, não importa qual a situação, a adversidade, não importa as lutas que atravessemos, seja elas enfermidade, não importa, que possamos confiar ainda mais no Senhor, ainda mais, nós dependemos de Ti. Nos ajude a nos submetermos à Tua boa mão, à Tua autoridade, a Yeshua, o nosso Mashiach. Nos ajude a ter os nossos passos dirigidos, cada um dos passos tão importante nessa terra, principalmente nesses tempos difíceis, onde nós não podemos errar, sobre risco até da nossa própria vida. Nos ajude a confiar no Senhor, é o que eu lhe peço, e nos ajude, Pai, a não prejudicar a vida de ninguém sobre nenhuma questão, e naquilo que nós temos sido prejudicados diante dos Seus olhos, que possamos ser restaurados,
Em nome de Yeshua é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.